a ação toda que está sendo retratada ali, ela não é só uma ação que condena esses caras, mas é uma ação que, sobretudo, patrocina, vamos dizer assim, o establishment militar em geral, que acaba, enfim, se beneficiando por contradição, entendeu? A ação, vamos dizer assim, minoritária das forças especiais ali, de uma condição de estabilidade, normalidade, garantia da Constituição, da República, enfim. E aí a gente tem que levantar uma série de questões a respeito disso, né? Assim, a primeira e mais gritante, talvez, por que Freire Gomes, ao saber de todas essas tratativas de golpe, né, e isso, inclusive, já está, enfim, isso já está exposto, né, isso já está colocado, de que ele soube, etc. e tal, a voz de prisão, etc. e tal. Por que não denunciou? Por que não fez nada? Mas, pior ainda, por que no dia 11 de novembro de 2022 ele solta aquela carta às instituições e ao povo brasileiro, uma carta que deixa aberta, vamos dizer assim, a possibilidade para aquele bando de gente que estava acampada na frente dos quartéis se mobilizar. Enfim, esse foi o entendimento que aquela carta gerou. Por que ele não sepultou definitivamente essa ação? E mais, por que ele, quando... enfim, isso foi noticiado até, acho que pelo Estadão, eu inclusive te mandei um print aí, né, de que ele, enfim, de que ele não deu voz de prisão para o general Mário Fernandes, né, que, vamos dizer assim, era o comandante da ação das forças especiais, tal como está retratado aí, para não despertar a reação do Bolsonaro. Mas ele fez uma notícia-crime ao Ministério Público Militar? Ele abriu investigação? Ele não fez nada disso. Aliás, nada disso está sendo feito também, Anderson. Repara bem que toda a ação está sendo processada no âmbito da Justiça Civil. A Justiça Militar simplesmente está absolutamente calada em relação a isso, como se não fosse um problema deles, né? E aí a gente vê esse quadro, né, de sucessões, né? Olha só o que você está expondo aí, né? A quantidade de comandantes que foram assumindo durante o governo Bolsonaro, né? Como foi diminuindo a questão de tempo. E aí a gente vê uma coisa absolutamente interessante, né? Então, por exemplo, o Pujol, né? Que ficou 2 anos ali. Se você se lembrar bem, ele foi demitido naquele episódio lá em 2021, que era o episódio que ficou conhecido como episódio da demissão do ministro da Defesa e dos 3 comandantes que se recusaram, né, a aderir ao bolsonarismo, e isso aí praticamente consolidou, né, esse imprinting mental de que existiria uma ala que estava resistindo e outra ala que teria sido cooptada pelo Bolsonaro, né, e que essas 2 alas estavam em briga ali. Isso aqui, vamos dizer assim, é uma espécie de, como que a gente pode dizer, de uma estrutura, né, de uma forma inicial que está moldando as percepções em geral desde então, entendeu? Agora, assim, o Pujol sai depois de 2021, depois de autorizar Ramos, Pazuello, Braga Neto, Rego Barros e mais, sei lá, quantos militares na ativa a entrarem para o governo, sem ver o menor problema nisso, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, assim, são tantas contradições, tantas, que, assim, a gente tem que levar, a gente é levado a pensar numa coisa, por exemplo, o general Tomás Paiva agora, né, enfim, super legalista, etc. Bom, ele era o comandante da AMAN em 2014, quando Bolsonaro lançou a campanha dele ali dentro, né? A inauguração pública da campanha presidencial do Bolsonaro se deu dentro da AMAN, sob o comando do general Tomás. Então, assim, a gente não pode esperar
uma coisa que é a solução vindo das mesmas pessoas que criaram o problema. Eu acho isso muito complicado.